Deus, aleluia, aleluia, amém, irmãos? Amém mesmo? Então você pode sentar. Antes de compartilhar algo que Deus quer falar para nós hoje. Quantos estão empolgados aqui? Só alguns, né? Quantos estão empolgados aqui? Vai melhorar. Quantos estão empolgados aqui? Amém? Então, turma lá de trás está me ouvindo? Vou pedir que essa turma que está aí servindo, louvor que acabou de descer, tome água, se aquiete, né, para receber a palavra. Essa movimentação aí no fundo atrapalha muito, porque a gente ainda não está com um equipamento de som capaz de abranger todo o ambiente. Estamos orando, pedindo a graça a Deus. Só eu e você, Marcelo, empolgado nisso aqui, ó. Mas a gente vai ter um sistema de som assim, de última geração, em nome de Jesus. Você vai ouvir perfeitamente. Amém? As inscrições para o Face a Face de Mulheres estão abertas. De 19 a 21 de novembro, Decanchova, né? Decanchova, vai ser fogo puro. Quantos livres participaram do último final de semana do Face a Face aqui? Deu um viva ao Senhor, deu um brado de liberdade ao Senhor. Você pode levantar e gritar: eu sou livre! Aleluia! Então, meu irmão, você que fez, não sei com quem você vai ter que pegar a sua ficha de inscrição aí para sua esposa, com a Meire, tá lá, ó, lá, né? Então, no final, você procura a Meire. Se você não souber, vai perguntando: quem é a Meire? Quem é a Meire? E alguém vai te dizer quem é a Meire. E aí você inscreve sua mulher. Paga para ela, de preferência. Paga a inscrição dela, né? Se Deus fez no seu coração duro, imagina no dela, que é sensível a Deus. Seu coração que era duro, que agora é quebrantado, agora é sensível à voz do Senhor. Amém? Então, nós queremos que você fique atento a isso, tá? Nós vamos fazer outro face a face de homens antes do face a face de mulheres. Nós vamos promover o delas. E é a gente que promove o face a face delas. A gente pega esses cabeçudos aí, dá um jeito neles com o Espírito Santo. Aí a mulher olha e diz: se conseguiu com ele, como é que não vai conseguir comigo? Então, para o face a face de homens, que vai acontecer em outubro, as inscrições também já estão abertas, tá? Você vai falar com o Mateus ou com o Mano Fadiga, com o Robson. Tá bom? Então, fique atento a isso. No dia 7 de setembro, no dia da independência do Brasil, proclamação da independência, festividades assim patrióticas, nós vamos fazer uma declaração também: eu nasci de novo. Nós vamos fazer a festa das águas, nós vamos batizar alguns irmãos nas águas, e vamos fazer uma grande festa. Domingo que vem a gente traz o local, o horário certo, o que vai acontecer, é um feriado, o batismo vai acontecer, e algumas pessoas procuraram a liderança da igreja perguntando se teria possibilidade de fazerem o curso Descubra. Tem sim, vai ser feito.
tanto de maneira online quanto de maneira presencial. Nós vamos fazer um intensivão essa semana, para que você participe desse curso, para que você possa se batizar no dia 7 de setembro. Alguém diz assim, mas vamos batizar por quê? Porque a Bíblia diz que quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino. O batismo não salva, mas se você morre não batizado, isso traz penalidades para você. Você não entra no reino, não entra no governo, não entra no domínio, não entra no exercício da autoridade. Tem gente viva aqui comigo? Então, irmão, acelera. Você só precisa de uma coisa para se batizar. A Bíblia diz, você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Se a sua resposta é sim, é disso que você precisa para se batizar. Você não precisa ter conhecimento teológico, você não precisa ser um professor de teologia, de Bíblia. Você só precisa crer no seu coração que Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele, e o sangue dele sobre sua vida te purifica, te justifica, perdoa todos os teus pecados. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou juntamente com aqueles que saem das águas batismais, testemunhando publicamente sua fé em Jesus. Então nós iremos comunicar a todos os líderes de célula. Procurem os líderes de célula. Você que quer se batizar, dê o seu nome. Diga, eu quero me batizar, não fiz o curso Descubra, mas eu quero me batizar. Então procure seu líder de célula, para que isso aconteça. Pastor, já sou batizado, amei essa igreja, o que eu faço para ser membro? Nós vamos ter um intensivão também essa semana, do curso Check-in, para você entender a igreja, para você saber o que a igreja espera de você e o que você pode esperar dessa igreja. Todos estão me ouvindo aqui? O povo lá do fundo está me ouvindo claramente? Limpo? Está assim, audível? Sim ou não? Me dê um sinal aí. Amém. Glória a Deus. Então você vai fazer o curso Check-in. Procure um dos líderes. Procure o Marcos Vinícius, ele estava por aí no meio. Está aqui, fique em pé, Marcos, por favor, secretário. Meu secretário. Então procure esse rapaz aí. Quero fazer o check-in, quero me tornar membro da igreja. Então procure esse rapaz aí. Ou baixa o app da igreja nas plataformas, tanto Apple Store quanto Google Play, e por ali você tem condições de se comunicar com a gente. Amém? Dito isso, olha para o irmão do lado e diz, hoje o Senhor te trouxe aqui, irmão, para dizer para você que não importa o que você está enfrentando agora, não é assim que termina a sua história. Ah, não, se eu tivesse aí do seu lado, eu estaria mais empolgado com isso. Então diz para ele, meu irmão, Deus te trouxe aqui para declarar sobre você que não importa o que você está sentindo agora, está enfrentando agora, está passando agora, pode ser a pior dor, o seu pior momento, a sua pior fase, mas o Senhor tem algo para te dizer hoje. Não é assim que vai terminar a sua história. Oh! Não é assim que termina, não é assim que acaba. Quantos creem nisso aqui? Aleluia, não vamos tão longe hoje. Mas eu quero que você entenda isso. Você pode ter começado muito mal. Até hoje, seu histórico pode ser de fracasso, de derrota, de enfermidades, vícios, perdas. Mas eu vim hoje, em nome do Senhor, dizer para você, não é assim que acaba. Não é assim que acaba. Então vamos à palavra do Senhor. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9.
Eu leio a partir do verso 14. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Amém? Você que está conosco aí na internet, escreve isso aí. Não é assim que acaba. Não é assim que acaba a minha história. Amém ou não? Por melhor que seja, por pior que seja, não é assim que acaba a história. Então, a partir do verso 14, eu leio do capítulo 9 de Marcos. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, quem chegou? Jesus, Pedro, Tiago e João. Quem chegou? Tinha 9 discípulos num lugar diferente onde Jesus estava. Jesus estava no alto do monte. Jesus estava tendo uma das experiências mais extraordinárias que a Bíblia descreve, sendo transfigurado. Seu corpo se encheu de luz. E todos aqueles 3 que estavam ali no alto do monte com Jesus viram isso acontecer. E ficaram tão empolgados com tanta glória, com tanto poder, com tantos efeitos sobrenaturais. Porque de repente aparece Moisés, de repente aparece Elias, estão ali conversando com Jesus. E algo extraordinário está acontecendo, mas presta atenção para aqueles que foram final de semana passado para o Face. A vida real não é só com efeitos sobrenaturais. Tem vales. Tem demônios. Tem dores, tem histórias difíceis, como a pastora disse, para serem reescritas, refeitas. Posso ouvir um amém dos irmãos? Aleluia! Então, quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram onde estavam os outros 9 discípulos, viram uma grande multidão ao redor dos 9, e os mestres da lei discutindo com eles. Irmãos, olha o verso 15. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Tem muita gente perdendo tempo discutindo que não está gerando nada. Vou dizer de novo, tem muita gente discutindo o que não está gerando nada. Casais estão discutindo o que não está gerando nada. Pais estão discutindo com os filhos o que não está gerando nada. E de repente Jesus chega e dá um choque de realidade. O que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Eu fico me perguntando se talvez eles não conseguiram porque ficaram discutindo a teologia, porque ficaram discutindo, a gente manda embora, declara está amarrado, declara está queimado. Eu fico pensando o que eles estavam discutindo. Mas o fato de estarem discutindo, perdendo o foco daquilo que deveriam estar fazendo, eles não conseguiram fazer aquilo que já tinham feito. Tem muita gente que não consegue mais fazer, não consegue mais adorar o Senhor, não consegue mais dar aleluia, não consegue mais sentir a presença, não consegue mais experimentar o fogo do Espírito Santo. Por quê? Porque se distraiu discutindo com algo que não vai levar a lugar nenhum, que não vai gerar nenhum resultado na sua vida. Jesus respondeu: ô geraçãozinha difícil, meu Deus do céu.
Ô geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Pergunta para a pessoa do seu lado: há quanto tempo você está enfrentando esse problema? Há quanto tempo você está enfrentando esse vício? Há quanto tempo você está com essa fé xoxinha aí, apagadinha? Vai, pergunta, não é para olhar para mim não, é para perguntar aí. Há quanto tempo você está nessa zona de conforto? Há quanto tempo você está aceitando isso na sua vida? Há quanto tempo? Vamos voltar os olhos para aquilo que de fato vai mudar as circunstâncias. Há quanto tempo, amigo? Há quanto tempo o casamento está desse jeito? Pergunta. Se você está do lado da mulher, quanto tempo mesmo? Pergunta. Para a pessoa que está do lado, há quanto tempo, irmão? Há quanto tempo você continua fofocando da vida dos outros? Há quanto tempo você continua melindroso, cheio de mimimi? Há quanto tempo mesmo? Peraí, faz muito tempo ou não? Pergunta para a pessoa, faz muito tempo ou não? Há quanto tempo você só olha para você, não olha para mais ninguém seu? Não fala. Segura, pode dar treta aí. Há quanto tempo? Há quanto tempo ele está assim? Presta atenção na resposta. Desde a infância. Desde a infância. Desde que casei. Desde que comecei esse novo emprego. Desde que fiz aquilo. Há quanto tempo? Desde há muito tempo. E está há tanto tempo na sua vida que presta atenção. Desde a infância. Muitas vezes, olha aqui, irmão, circula isso aí. Muitas vezes. Repete isso. Diga de novo. Olha o que o pai está dizendo. É desde a infância. Mas não é esporádico. É quase que contínuo. São muitas vezes. O que são muitas vezes? Presta atenção. Desde a infância. Respondeu ele. Muitas vezes. Esse espírito tem lançado o meu filho no fogo. Tem lançado o meu filho na água para matá-lo. Muitas vezes. Muitas vezes. Repita isso. Quantos estão cansados de repetir esse discurso? Desde a infância, há muito tempo, muitas vezes isso aconteceu. Quantos estão cansados disso aqui hoje? Não é assim que vai acabar essa história. Vou repetir de novo, não é assim que vai acabar essa história. Pode ter começado lá atrás, mas hoje terá um ponto final. Pode ter sido muitas vezes, pode ter te ferido muitas vezes, pode ter te machucado muitas vezes, pode ter te deixado sem dormir muitas noites, mas hoje acaba, porque não é assim que termina a sua história. Só os que creem podem celebrar o Senhor. E às vezes, por causa das muitas vezes,
Olha o que o pai fala. Presta atenção aqui, irmão. Que a história desse pai não é só dele. É minha. É sua. Muitas vezes. E por conta das muitas vezes, eu começo a duvidar se Deus pode fazer o que diz fazer. Olha o que o pai diz. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu já preguei aqui outro dia para os homens. O pai achava que o problema não era ele. Por isso ele usa o plural. Tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Mas peraí. Quem é que está endemoniado? Quem é que está endemoniado? Ele está sofrendo, é óbvio. Mas presta atenção, a chave que tem que virar hoje. Se podes, disse Jesus, ou perguntou Jesus, tudo é possível àquele que crê. Olha aqui para mim. Você crê que não existe impossíveis para Deus? Quantos creem aqui? Podem levantar a mão e celebrar o Senhor. Quantos creem? Não há impossíveis para Deus. Não há. Mas presta atenção. Se você crê na Bíblia que diz que não há impossível para Deus, você precisa crer na Bíblia que diz que não há impossível para você que crê. Mas faz muito tempo isso, eu nem acredito mais que mude. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. A história desse casamento não termina assim. Esses filhos não vão terminar fracassados. Essa história de desemprego não terminará com escassez. Essa enfermidade não terminará com morte. Não é assim que acaba. Tudo é possível ao que... Pergunta para a pessoa, você crê? Presta atenção. Imediatamente o pai do menino exclamou, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Presta atenção. Era um espírito mudo, fala Charles, mudo e surdo. Aí o demônio de repente ouviu. De repente o demônio ouviu a voz de muitas águas, ouviu a voz do leão da tribo de Judá, ouviu a voz do alfa, do ômega, do início, do fim, ouviu a voz da brilhante estrela da manhã, ouviu a voz da raiz de Davi, ouviu a voz daquele que era, que é e que há de ser para todo sempre. Sabe o que eu estou dizendo? Não importa quão surdos sejam os seus inimigos, hoje eles ouvirão uma palavra de comando. Não é assim que acaba. Não é assim que acaba. E nunca mais, diga para a pessoa do seu lado, nunca mais. Esse não, fala, esse não. Esse problema nunca mais. Pode profetizar para a pessoa do seu lado aí, esse problema nunca mais. Vai ter outros, fala para ele, vai ter outros.
Mas o Deus que vai dar ponto final nesse aqui, vai te capacitar a dar ponto final nos outros também. Mas esse acaba aqui. Profetiza para a pessoa do seu lado aí. Esse acaba aqui. Nunca mais. Nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Muitos podem estar olhando para você e dizendo: acabou. Acabou. A ponto de muitos dizerem: morreu. Agora veja como começa o verso seguinte. Meu Deus. Mas Jesus, olha para a pessoa do seu lado. Muitos podem até ter um diagnóstico sobre a minha situação, mas é Jesus que tem a solução. Muitos podem dizer que acabou, mas Jesus vai pegar na minha mão hoje. Eu vou dizer de novo para muita gente incrédula aqui. Jesus vai pegar na minha mão. Está muita gente dizendo que acabou. Tem muita gente dizendo que eu perdi. Tem muita gente dizendo que eu não tenho jeito. Tem muita gente dizendo que não tem solução. Mas hoje Jesus vai pegar na minha mão e vai dizer para mim, para eles: não é assim que acaba a história. Quantos sentem Jesus já pegando na sua mão? Esse problema acaba aqui. Olha para a pessoa do seu lado e diz: a opinião popular não muda o propósito de Deus. Diz de novo: a opinião popular não muda os desígnios de Deus. Não anulam as promessas de Deus para a minha vida. Não bloqueiam o céu. Muitos podem dizer: morreu, mas Jesus pega na minha mão. Uou! Essa não. Oh, Shekantova. Ai, meu Deus. Mas Jesus tomou pela mão. Eu vejo muita gente hoje sendo levantada pela mão do Senhor nessa casa. Eu vejo muita gente sendo sustentada pela mão forte do Senhor. Você está atolado no vício, ele vai pegar você e vai te levantar. Todo mundo dizendo: deu ruim. Mas Jesus está dizendo: é um troféu do reino dos céus. Está todo mundo dando um diagnóstico de que acabou. Mas Jesus está dizendo: é só evidência do milagre que eu vou fazer. Quantos recebem já essa palavra aqui? Então celebra o Senhor aí o mais forte que você puder. Porque eu vejo a mão dele. Eu vejo a mão dele. Quantos vêm aqui também? A mão dele tomando as minhas mãos. Olha para a pessoa do seu lado e diz: ele não vai só segurar na sua mão, ele vai te levantar. Diz de novo: ele não vai só segurar na sua mão, ele vai te levantar. Profetiza, irmão, ele vai te levantar. E porque ele te levanta, você ficará em pé. A sua história não termina com você no chão. A sua história termina com você em pé, diante do trono. Ei! Uou! Meu Deus! Uau! Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aqui. Pai, eu
Eu peço que o Senhor continue se derramando sobre nós. Continue falando, fazendo, operando, com a tua mão, levantando e pondo pessoas em pé nessa noite. Homens, mulheres, casamentos, finanças, saúde, filhos, põe em pé, em nome de Jesus. Amém. O diabo é maligno. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E no caso desse garoto, a manifestação era física, através de uma enfermidade que impedia aquele menino de falar, que impedia aquele menino de ouvir. Mas, em muitos casos, melhor dizendo, em nossos casos, nem sempre tem uma manifestação física dessa maneira. Se manifesta de formas diferentes, porque todos nós passamos por isso, por esses embates, por essas lutas, por essas dificuldades, por esses vales, por esses desertos, onde os demônios nos afligem, nos machucam, nos roubam. E enquanto muitos estão dizendo que por causa disso acabou para nós, hoje a situação muda. Olha para a pessoa do seu lado e profetiza de novo: não acaba assim. Não acaba com o diabo te fustigando. Fala isso para a pessoa do seu lado. Não acaba com o diabo destruindo as coisas na sua vida. Não acaba com o diabo triunfando. Não acaba com o diabo festejando sobre você, sobre sua casa, sobre suas finanças. Não acaba assim. Acaba com ele debaixo dos seus pés. Você crê nisso? Sim ou não? Mas veja, a primeira vez que eu li esse texto, eu fui muito tentado a julgar os discípulos. Não conseguiram expulsar? Pouca fé. E quantos já não se sentiram assim, ó? Os discípulos já tinham expulsado demônios. Eles já tinham tido uma experiência anterior de dar ordens aos demônios e eles se submeterem. Já tinham tido uma experiência assim. E muitos de nós vivem exatamente essa experiência. Já não consigo fazer o que eu fazia, já não consigo sentir o que eu sentia, já não consigo ter tanto ânimo como tinha. Mas hoje isso acaba aqui. Os discípulos tiveram essa angústia. Por que nós não conseguimos? Olha que pergunta. Por que eu não estou conseguindo sair dessa luta? Por que eu não estou conseguindo ressignificar essa dor? Por que eu não estou conseguindo dar propósito a essa experiência traumática? Por que parece que o inimigo está vencendo? Você primeiro precisa saber, não termina com o inimigo celebrando. Fala isso para a pessoa do seu lado. Não termina com o inimigo festejando. Não termina com o inimigo celebrando. Não termina com o inimigo com as mãos cheias das coisas que são suas. Não termina assim. Fala isso para a pessoa do seu lado. Jesus estava no alto da montanha e desce com Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João percebem que toda aquela glória parece não estar funcionando agora no vale, na vida daqueles 9 discípulos. Quantos já tiveram essa experiência de parecer que um culto não consegue falar comigo? Uma célula, Deus parece que não fala comigo. Num discipulado, Deus não mexe comigo. Numa vigília eu venho, fico igual uma coluna daquela ali, inerte, sem sentir nada. Quantos já tiveram essa experiência aqui? Levantem a mão.
acaba hoje. Profetiza isso para a pessoa do seu lado, acaba hoje. Você vai ter experiência, pôs o pé ali na porta, já vai cair babando colorido. Começou a entrar, já vai sentir a presença do Senhor. Já vai ver anjo voando. Já vai ter revelação. Hoje vai acontecer algo sobrenatural. Hoje o chão treme, as correntes caem. Hoje as prisões são demolidas. E muitas vezes a gente tem que descer a montanha da experiência gloriosa para enfrentar a experiência difícil da segunda-feira. É ou não é, irmãos? Aí você está ouvindo um pastor desse e o cara dizendo o tempo todo para você, não é assim que acaba, não é assim que acaba. Aí amanhã a Copel passa lá e corta a luz. Amanhã, último dia do mês, sem pagamento ainda, o gás resolve acabar, aquele miserável, na hora do almoço. Aí você vai logo pensar, acho que o pastor não é tão profeta assim não. Mas deixa eu te dizer, não é assim que acaba. Nós temos esses dias sim, não quero negligenciar isso, mas não é assim que acaba. Como é que eu lido com isso, pastor? Presta atenção aqui na dica, verso 28, diz assim, que eles, depois que entraram na casa, perguntaram para Jesus em particular, por que nós não conseguimos? Tem muita gente que está vendo sua segunda-feira ser afundada, mas não tem coragem de entrar para perguntar no particular. Aí começa a envenenar os outros. Tá tudo ruim mesmo. Não tem mal o que esperar de bom, não. Aí você vai dar bom dia. Bom dia por quê? Só se for para você mesmo. Porque na minha vida nada dá certo. Quantos já disseram isso aqui? Levanta a mão aí. Só isso? Seja honesto. Você não está num domingo na igreja para mentir, não. Seja honesto. Quantos já disseram isso? Nada na minha vida dá certo. Ah, basta apertar que você... Ah, irmão. Você está aqui comigo? Princípio. Aprenda a perguntar a Jesus em particular. E Ele vai te dar a chave que vai quebrar aquele problema que te quebrou. Mas sabe qual é o problema? Marido e mulher não vão para o particular perguntar para Jesus, eles vão quebrar o pau em público. Quer que eu diga o nome ou não? Com CPF? Como seria melhor se nós aprendêssemos a perguntar algumas coisas a Jesus em particular, ao invés de dizê-las publicamente? Fala para a pessoa do seu lado. Sabe como não vai acabar assim? Se você começar a perguntar para Jesus no particular. Você precisa ter um particular com aquele que tem todas as respostas. Você precisa ter um particular com aquele que tem todas as soluções. Você precisa de um particular com aquele que tem toda a provisão. Você precisa de um particular com aquele que tem toda a cura. Você precisa de um particular com aquele que tem toda a alegria, toda a paz, toda a solução. Você pode trazer para o público? Pode, desde que você saiba como consertar isso no particular com ele. Aquele pai trouxe seu filho a Jesus. Trouxe seu filho a Jesus porque precisava de cura. Aquele pai estava lutando contra
a mesma coisa que os discípulos estavam lutando: a incredulidade. Porque chega um momento em que no vale a gente acha que não consegue mesmo. E a gente duvida do texto que diz: tudo é possível àquele. Aí de repente a gente começa a negociar. Nem tudo, né? Nem tudo, né, pastora? Nem tudo. Essa situação que eu estou vivendo parece que não se encaixa nesse texto. Mas, meu irmão, eu tenho dito isso de todas as maneiras. No grego, essa palavra tudo significa tudo. Diz assim, tudo. Desde o estresse no trânsito. Fala. Desde o estresse com a toalha molhada que o filho e o marido deixam em cima da cama. Desde o tufo de cabelo no ralo do chuveiro. Desde, aí você pode dar tudo, diga tudo. Tudo é possível que crê. Mas aquele pai já estava lidando há tanto tempo com aquela luta, que qual foi a expressão dele? Se podes. Se podes. Se podes fazer alguma coisa. Porque esses caras aqui, que o Senhor deveria confiar neles, não deram jeito não. E a propósito, não confia mais neles não. Eu trouxe aqui, nenhum deles resolveu o meu problema. E esse é o seu problema, porque você está confiando nas pessoas ao invés de ter o particular com Jesus. Está pondo a expectativa no lugar errado. Pessoas vão te ajudar. Fala isso para a pessoa do seu lado. Pessoas vão te ajudar, irmão. Mas a sua expectativa tem que estar naquele que vai resolver. Amém ou não amém, irmãos? Vou sair da igreja porque fui lá e os discípulos do pastor Frank não expulsaram o demônio. Vou sair da igreja porque quando eu chego lá me dá azia. Quantas vezes você comeu comida que te deu azia aqui? E comeu de novo. E comeu de novo. E continuou dando azia. Por que você vai rejeitar a igreja? Para de estabelecer sua expectativa nas pessoas. Elas vão te ajudar sim, nós estamos aqui para te ajudar. Mas quem vai resolver a tua vida é aquele que está te esperando para um particular. O pai cheio de incredulidade. E eu venho nessa noite dizer para você, há uma diferença entre você e seus sentimentos. Fala isso para a pessoa do seu lado. Há uma diferença entre você e seus pensamentos. Diga isso para a pessoa do seu lado. Há uma diferença entre você e suas emoções. Diga isso para a pessoa do seu lado. Há uma diferença entre você e seus sucessos. Há uma diferença entre você e seus fracassos. Qual é? É que você não é isso. Você é mais do que isso. Por que eu estou te dizendo isso? O capítulo 9 começa com Deus no verso 7 dizendo: esse é o meu filho, amado, em quem me comprazo. O verso 17 mostra um pai dizendo: esse é o meu filho problemático, em quem eu tenho dores. E o filho amado de Deus tem a solução para o filho problemático de um pai. Quando o filho amado de Deus encontra o filho problemático de um pai, só tem uma forma de sair dessa situação. É com o milagre, é com a solução, é com a cura, é com a alegria, é com a paz.
Você chega para o pai dizendo, está aqui, eu sou o meu problema, eu sou o meu diagnóstico, eu sou o meu fracasso, eu sou a minha derrota, eu sou a minha e aquilo. E o pai diz, você não é nada disso, você é meu filho. Você é meu filho, você é meu filho, porque é meu filho, a história não acaba assim. O pai diz, olha, desde a infância, ele me dá muito problema, porque muitas vezes, mas ele continua sendo o meu filho. Ele disse, eu te trouxe o meu filho. Presta atenção. Não é o pai que o chama de endemoniado. O pai não te trata pelo teu pecado. O pai não te trata pelos teus demônios de estimação. O pai te trata como filho. Quando ele olha, ele não vê o teu pecado. Quando ele te olha, ele vê a paternidade dele sobre você. E não importa se é desde a infância, desde não sei quanto tempo, hoje ele está dizendo, não estou vendo isso, eu estou vendo a solução, eu estou vendo a cura, eu estou vendo a resposta, eu estou vendo a oportunidade, eu estou vendo a porta aberta, porque a minha mão está agindo. E se tem alguém vivo recebendo essa palavra aqui, e crê de verdade que é filho de Deus, celebre ao Senhor o mais forte que você puder. Ele está vendo um filho. Se você está perto de um homem, diga, ele está vendo um filho. Ele não está vendo um crente no domingo à noite sentado, ele está vendo um filho diante do trono adorando. Se você está do lado de uma mulher, diga, ele não está vendo uma crente sentada, ele está vendo uma filha adoradora dele. E quando ele vê, ele reage, ele responde. Ele libera anjos, ele libera soluções, ele libera os consertos. Deus diz, esse é o meu filho amado. E esse filho amado resolve a nossa vida. Há muitos milagres nessa passagem. A cura do menino é uma expressão de milagre. Mas o homem pedindo ajuda, irmão. Homem pedindo ajuda. Vamos fazer um testezinho bem rapidinho aqui. Querem ver como é um milagre? Quantos pais temos aqui? Levanta a mão aí, crente. Pais, ok, pode baixar. Tem bastante. Quantas vezes você pai, não foi a mãe, você pai foi resolver treta na escola? Quantos aqui, pais? Bem menos. Bem menos. Um homem pedir ajuda é um milagre. Fala isso para a pessoa do seu lado. Um homem pedir ajuda é um milagre. Você está aqui comigo? Amém ou não amém? Aquele homem entendeu uma coisa. Eu sinto que estou perdendo tudo. Depois dele relatar o problema, ele faz o que todos nós estamos acostumados a fazer. Pergunta o quê? Culpar os outros. Ele diz assim, Danilo, eu te trouxe o meu filho para quebrar o poder do demônio na vida dele. Relatou o problema, ok? E logo depois ele disse, mas os teus discípulos não conseguiram. E a gente sempre é assim. Você está com um problema no casamento, você primeiro diz o problema, e depois você diz quem é o culpado. Que nunca é você. Nunca é você. É sempre o outro. Ó, são eles, é ele, são os filhos, é o patrão,
é o pastor, é o líder, é a pastora. Nunca é você. Mas sabe quando é que a chave virou para aquele homem? Quando ele disse: não são os teus discípulos, não são eles, o problema sou eu. Por tanto tempo isso tem acontecido na minha vida, eu estou cheio de dúvidas. Ele disse: me ajuda na minha incredulidade. Eu penso que essa é a chave hoje à noite para você. Quantos estão aqui comigo? Quantos estão ouvindo minha voz? Quantos estão conectados comigo aqui? Digam um aleluia bem alto. Presta atenção. No momento em que ele faz a oração certa, isso é uma oração. Deus, me ajuda. A gente geralmente faz as seguintes orações: Deus, ajuda minha conta bancária. Deus, ajuda meu marido a tomar as decisões certas na vida. Ajuda ele a me amar melhor. Quantas mulheres já oraram por isso aqui? Deus, me ajuda. Deus, ajuda o meu filho a ser mais obediente. Quantos já fizeram essa oração aqui? Agora a oração que vai trazer a solução é: me ajuda na minha incredulidade, porque esse problema tem estado tanto tempo na minha vida, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha paternidade, na minha carreira profissional, que eu não acredito mais. Então, antes de fazer lá, faça aqui o milagre. Enche meu coração de fé de novo. Sabe por quê, pastora? Ninguém perde a fé da noite para o dia. Fala isso para a pessoa do seu lado. Ninguém perde a fé da noite para o dia. Ela vai se deteriorando, ela vai se enfraquecendo, por conta das camadas de problemas que a vida vai colocando sobre a fé, e por conta de tantas vezes se repetirem problemas que a gente acha que já deveriam ter sido solucionados, sem que a gente nunca tenha feito nada para mudar. Isso vai matando a fé. Muitas vezes, por isso hoje eu não acredito mais. Antes de fazer na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, antes de fazer nas minhas finanças, faz em mim. Tem gente que está precisando fazer essa oração hoje. Me ajuda, porque eu não estou mais acreditando. Me ajuda, porque eu não consigo mais sentir. Me ajuda. Eu estou sentado aqui, eu estou ouvindo essa palavra. Eu estou até dizendo amém, mas eu estou precisando que o Senhor reavive a fé dentro de mim de novo. E deixa eu te dizer, antes dele mudar do lado de fora, ele precisa mudar do lado de dentro. Ele precisa pegar o seu coração, mudar você pelo lado de dentro. Aquele pai não ficou apegado. Ele disse: me ajuda. Eu não consigo mais acreditar, se tu podes. Mas imediatamente, diga, imediatamente, ele exclamou: eu creio. Diga, imediatamente. Diz de novo, imediatamente. Eu creio. Tem gente que demora, mas aquele pai, apesar de tantas vezes ter vivido essa experiência dolorosa, diante daquele que podia e pode, para nós hoje, resolver problemas, apesar das dúvidas, imediatamente, olha para a pessoa do seu lado e faz assim, ó, tem que ser rápido, irmão. Faz de novo, rápido, irmão. Diz para ele imediatamente. Grita aí no seu lugar: eu acredito. Diga, eu acredito. Imediatamente, imediatamente exclame: eu creio. Imediatamente eu creio. Imediatamente eu creio. Imediatamente eu creio. Imediatamente eu creio. Eu não vou demorar a acreditar mais. A minha história não termina assim. A minha história não termina assim. A minha história termina com o meu pai segurando a minha mão. Então eu preciso saber que culpar os outros não vai me levar a lugar nenhum. Diga isso para a pessoa do seu lado. Culpar os outros não vai me levar a lugar nenhum. Culpar meu patrão,
culpar meus pais, culpar as pessoas que me rejeitaram, culpar as pessoas que me traíram, culpar as pessoas que me abandonaram, culpar meu marido, culpar minha esposa, culpar meus filhos, não vai te levar a lugar nenhum. Mas quando você disser para Jesus, eu preciso de ajuda para crer de novo, para acreditar de novo, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Você está preparado? Já estou acabando. Deus ainda trabalha, mesmo quando você duvida. Vou dizer de novo. Deus ainda trabalha, mesmo quando você duvida. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus ainda trabalha, mesmo quando você duvida. Deus está trabalhando hoje na sua dúvida. E se você for rápido, você vai enxergar imediatamente o milagre. Sabe o que aquele homem fez e que nós precisamos fazer hoje? Convidar Jesus para o lugar onde nós temos a nossa maior dúvida e a nossa maior dor. Convide Jesus para esse lugar hoje. Deixe Ele ocupar esse lugar de muita dúvida, de muita dor. E eu venho nessa noite dizer, sua fé não acabou. Fala isso para a pessoa do seu lado, sua fé não acabou. Fala de novo, sua fé não acabou. Não é assim que termina sem fé. Fala para ele, não é assim que termina. Você só precisa aprender a procurar. Pastora, lá em casa ela tem que ser muito giraia. 3 homens, irmãos. Sabe como é que é homem, Michel? Ele está diante da camisa que está dentro do guarda-roupa e ele grita, se ele é marido da mulher. Amor! Onde é que está aquela camisa? Quantos já tiveram essa experiência aqui? Só eu sou pecador assim. E ela diz assim, ó. Está aí depois daquela preta, amarela, verde, rosa. Entre aquele, ela sabe o lugar certinho. Você está de frente e diz, não estou achando. É assim ou não é, irmãos? Não. Quantos pecadores iguais a mim aqui já passaram? É assim ou não é? E filho, então? O sapato está lá. A meia está lá, a roupa está lá, a mãe já passou, já está lá. Ele chega e olha, mãe, cadê minha roupa? E o que ela responde? Está aí. E ele? Aonde? Não estou achando. E ela? Eu vou esfregar na tua cara. Não a pastora, mas as mães são assim. Não a pastora. A pastora nunca falou isso. Se ela falar, ela roda lá em casa. Lá é gadita, amigo. Lá tem 3 gaditas. Se ela falar isso, irmão, aí vocês jaz. Mas as mães falam isso. Fala ou não fala? Irmão, você está numa igreja, num domingo, irmão. Fala ou não fala? Eu vou aí para esfregar na sua cara. É ou não é? Eu pergunto, ele perdeu? Ele perdeu? Ele perdeu a blusa? Ele perdeu o sapato? Ele só não tem coragem de procurar de maneira certa. Você não perdeu sua fé, você só não está tendo coragem para procurar da maneira certa. Você está perguntando para Deus, onde está aquele fogo de novo? E Deus está dizendo, está aí, filho. Você está, mas onde está essa fé? E Deus está dizendo, está aí, eu já dei. E hoje Ele está aqui para te mostrar. Procura direito. Amém ou não amém, irmãos? Você pode ficar em pé. Vamos procurar a fé no lugar certo.